Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai tentar entender um dos tópicos aí do nosso certame, que é a respeito da favelização no Rio de Janeiro e as suas características atuais. Para a gente poder compreender um pouquinho a respeito dessa questão, é importante que a gente se recorde lá como é que a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil, de uma forma mais geral, se urbanizou. Vamos lembrar, de um período muito longo, que vai de 1500 até a década de 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder. Durante esse longo período, o Brasil teve uma economia basicamente primário-exportadora. Lembrando, o setor primário envolve lá agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral. E ele era voltado para a exportação. Daí, os grandes ciclos econômicos brasileiros, dentre eles lá a cana-de-açúcar, a mineração, o pau-brasil e o café. Ocorre que, quando a atividade econômica é uma atividade realizada basicamente no campo, a maioria da população habita o meio rural. Em 1930, 75% da população brasileira habitava o campo. A partir da década de 1930, tem uma modificação da matriz econômica brasileira. Nós saímos do setor primário exportador para o setor secundário. E você se lembra que o setor secundário pega a indústria e a construção civil. Portanto, indústria e construção civil são um fenômeno muito mais urbano do que rural. Ora, as pessoas sempre se dirigem para onde elas vão encontrar emprego e renda. Se o emprego e a renda agora estava na indústria e também no setor de infraestrutura de construção civil, é natural que as pessoas iniciassem um movimento que nós denominamos de êxodo rural. O êxodo rural também pode ser chamado de migração campo-cidade. Observe lá que as pessoas migram do campo em relação à cidade por dois fatores. Primeiro, o chamado fator de repulsão do campo, que é aquilo que expulsa os trabalhadores do meio rural. Dentre esses fatores, a gente tem a concentração fundiária, a concentração de terra na mão de poucos, a mecanização da produção, que acaba dispensando trabalhadores. Quando eu coloco lá tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica, eu consigo fazer mais com um menor número de trabalhadores. Isso cria o que nós denominamos de desemprego estrutural no campo, que está na estrutura, na forma como o campo está sendo organizado. E, portanto, a gente vai observar que a mecanização causa desemprego estrutural no campo. Essa mão de obra desempregada, então, tende a migrar para o meio urbano. A gente vai observar também que em muitas localidades há uma falta de apoio agrotécnico, de médico veterinário, de técnico agropecuário, de engenheiro agrícola, de engenheiro agrônomo. Muitas vezes falta financiamento da produção e, com isso, os níveis de produção e produtividade, sobretudo na pequena propriedade, são pequenos. A pobreza acaba impelindo, então, parte da população para migrar para o meio urbano. Além disso, muitas vezes o meio rural não tem infraestrutura para escoamento da produção, para armazenagem da produção, moradia adequada, saneamento básico, acesso à educação e saúde. Resultado, essa mão de obra, então, tende a migrar do meio rural para o meio urbano. Em 1930, 75% da população habitava o meio rural. No último censo de 2010, 84% dos brasileiros habitavam o meio urbano. O Brasil fez um dos maiores processos de migração campo-cidade, de êxodo rural, num curto espaço de tempo conhecido na humanidade. A grande questão é que a mão de obra que migra do meio rural para o meio urbano, via de regra, tem três características e sem qualquer tipo de preconceito. Primeiro, é uma mão de obra não qualificada para a função urbana. Segundo, é uma mão de obra pauperizada.
empobrecida e terceiro, com baixo nível de escolaridade. A tendência, então, é que essa população reproduza no meio urbano as condições de pobreza que ela enfrentava no meio rural. Bacana? Vamos botar isso no papel para a gente ter material para papirar? Então vem para cá, pessoal. Então, né? Nós estamos falando aqui a respeito, né, do processo de favelização. Então vamos colocar aqui, né? E nós havíamos dito que durante um longo período, que vai de 1500 até 1930, o Brasil vai ter uma economia primário exportadora. E como consequência dessa economia primário exportadora, setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, a maioria da população brasileira habitava o campo. 75% da população habitava o meio rural. Porém, com a ascensão de Getúlio Vargas a partir da década de 30, de 1930 até o ano de 2010, no último censo, lembrando para você que o censo ele é decenal, ele acontece de 10 em 10 anos, o próximo será em 2020, nós temos uma mudança da matriz econômica brasileira do setor primário exportador para o setor industrial e mais tarde, a partir da década de 90, para o setor terciário da economia. Lembrando, né? O setor industrial e construção civil fazem parte do chamado setor secundário da economia. E o setor terciário é o setor de comércio e serviços. Pois bem, essas atividades industriais e de comércio e serviços são atividades que são realizadas eminentemente no setor urbano. Resultado, em 2010, 84% da população se encontrava no meio urbano. E isso marca no Brasil um processo intenso de êxodo rural. Então, o êxodo rural é a saída do homem do campo em direção à cidade. Nós já vimos que essa mão de obra migra por fatores de repulsão do campo, como a mecanização, a concentração fundiária, a falta de apoio agrotécnico, a falta de infraestrutura. Porém, existem fatores também que se relacionam às cidades. Essa mão de obra acha que migrando para o centro urbano, ela vai encontrar oportunidades de emprego, renda, mobilidade social e acesso a bens de consumo, como televisão, geladeira, rádio, celular, computadores. E, portanto, também tem aqui um apelo das cidades que, teoricamente, ofereceriam condições vantajosas para ele se deslocar do campo em direção ao meio urbano. São fatores de atração das cidades. E aí ocorre um intenso êxodo rural. Vamos botar aqui para você entender. Então, quando a gente analisa, né, o chamado êxodo rural no Brasil, observe que esse êxodo ele tem um conjunto de fatores que, primeiro, nós chamamos de repulsão do campo, que é aquilo que expulsa o trabalhador do meio rural. O exemplo aqui, né? A concentração fundiária. Lembrando que fundiário significa terra, né? Então a concentração fundiária é a concentração de terra na mão de poucos, né? Mas há fatores ainda de atração das cidades.
E o trabalhador que migra, ele acredita, dentre outros fatores, que no meio urbano ele conseguirá emprego, renda, mobilidade social, acesso a bens de consumo. O resultado, pessoal, é que o Brasil vai viver, e o Rio de Janeiro irá testemunhar, um intenso processo de êxodo rural, de migração campo-cidade. E aí, a gente vai observar, no que nos interessa de maneira muito específica, que é o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro irá crescer dentro de uma macrocefalia urbana. Vamos lembrar o conceito. O que é uma macrocefalia urbana? É quando você tem um crescimento caótico, desordenado, não planejado do meio urbano, que está acompanhado de um processo de hipertrofia do setor terciário. Lembrando, hipertrofia é o superdesenvolvimento. Quando a gente vai para a academia, muitas vezes a gente quer hipertrofiar um músculo, desenvolver esse músculo. E, portanto, o setor terciário é a área de comércio e serviços, portanto, hipertrofia do setor terciário é um superdesenvolvimento, né, do setor de comércio e serviços, que se manifesta no Rio de Janeiro, por exemplo, pelos motoristas de van, catador de latinha, diarista, a presença de camelôs espalhados pela cidade por todos os lados. É um supercrescimento do setor terciário. O problema é que boa parte do setor terciário se encontra em atividades sujas, perigosas, mal remuneradas e, notadamente, na informalidade, quando eu não tenho lá a carteira assinada, um contrato de trabalho, né, com o meu empregador, ou ainda quando eu trabalho por conta própria, mas não tenho condições de fazer a contribuição para a Previdência Social, pagando, por exemplo, como microempreendedor individual ou como autônomo. A condição, então, né, é uma condição extremamente adversa para essa parcela da população que cresce dentro de uma cidade marcada pela macrocefalia urbana. E isso se revela no Rio de Janeiro num trânsito absolutamente caótico, numa forte devastação ambiental, com desflorestamento de áreas, se manifesta em índices elevadíssimos de violência, no colapso da saúde e da educação, na falta de acesso à cultura à população e no intenso processo de favelização. Bom, para a gente então entender mais um pouquinho disso, vamos colocar aqui no quadro. Esse processo de êxodo rural extremamente intenso vai causar no Rio de Janeiro uma macrocefalia urbana. Lembrando o conceito, né, que a macrocefalia urbana ela é marcada por um crescimento caótico, desordenado, não planejado do meio urbano. E ela é marcada também por uma hipertrofia do setor terciário. Então, um superdesenvolvimento do setor terciário. Esse hiperdesenvolvimento do setor terciário normalmente ocorre em atividades informais, que não têm vínculo empregatício, que não têm carteira assinada, mas também em atividades sujas, como coleta seletiva de lixo ou perigosas, eventualmente marcadas por longas jornadas de trabalho, em condições muitas vezes insalubres para o próprio trabalhador. Então a gente passou a ter um crescimento urbano caótico, desordenado, não planejado do meio urbano.
E isso, como dissemos, revela no Rio de Janeiro o trânsito caótico, elevados níveis de violência, falência do sistema de saúde e de educação, desmatamento, né, e vários problemas ambientais, como a poluição da Baía de Guanabara, ou ainda, né, outras partes da cidade, como a Lagoa Rodrigo de Freitas e também na Barra da Tijuca, a gente vai poder observar, então, uma série de problemas e, dentre esses problemas, a questão da habitação. A cidade do Rio de Janeiro, só a cidade, tem 6 milhões de habitantes. O cálculo feito pelo Instituto Pereira Passos, que faz o planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro pela prefeitura, ele calcula que 1 em cada 3 moradores da cidade do Rio de Janeiro more em área favelada ou em área periférica. Portanto, o Rio de Janeiro passou por um processo intenso de favelização e de periferização. Professor, o que é a periferização? Nós temos uma área da cidade que nós chamamos de área core. O core significa de coração, né? Então, o coração da cidade é a área central, né, dessa cidade. Nós temos uma área que nós chamamos de periferia imediata, que é aquela área que fica imediatamente em torno da área core. E você tem a periferia propriamente dita, que é a área mais afastada dessa área core. O que a gente tem observado é que, sobretudo, a população mais pobre, ou ela se faveliza, ou ela se torna periférica, se afastando ainda mais do centro, né, do Rio de Janeiro, em virtude do fato de que a gente vai ter lá uma ausência de políticas públicas de construção de habitação popular e uma intensa especulação imobiliária acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e no estado. Observe aqui. Nós temos um processo no Rio de Janeiro intenso de favelização, mas também de periferização. Perdão, corrigindo aqui, periferização. Então, observe, você tem uma área principal na cidade que nós chamamos de área core. Na cidade do Rio de Janeiro, essa área core ela é formada pelo centro da cidade. Logo depois, você tem o que nós denominamos de periferia imediata, que é formado na cidade do Rio de Janeiro basicamente pelos bairros da Zona Norte, como, por exemplo, a Tijuca ou o Meier, e ainda da Zona Sul, como Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon. E aí você tem a periferia propriamente dita, que são as áreas mais afastadas da área core, como Santa Cruz, Campo Grande, Costa Barros, Bangu. A gente poderia citar, e aqui obviamente sem qualquer tipo, né, de preconceito ou julgamento, é apenas a área mais afastada da área core. E nós vamos observar ao longo das nossas aulas que o poder público ele age de maneira assimétrica pelo espaço urbano. Como assim, professor? Se você tiver, né, a oportunidade de andar na cidade do Rio de Janeiro, pela área central e pela Zona Sul, passando ali pelo Aterro do Flamengo, né, chegando em Botafogo e de lá para Copacabana, você vai ver ruas pavimentadas, sinalização horizontal e vertical, poda de árvores, corte de grama, iluminação pública, presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, de Delegacia de Polícia. Nós vamos poder observar um ordenamento urbano, enfim, a presença do Estado. Quando nós nos afastamos dessa área core, a atuação, sobretudo na zona periférica, ela é uma atuação assimétrica. Se nós pegarmos um exemplo, só para você entender, uma região como Campo Grande, Santa Cruz ou Pavuna não tem o mesmo atendimento do poder público em termos de segurança, de iluminação pública, de pavimentação, de regularização fundiária, da presença de calçamento, de poda de árvores, que tem
na área core da cidade. Então, o ponto-chave é que todos os governantes, até o presente momento, prefeitos e governadores de estado, têm a sua atenção, muito maior para a área core e, algumas vezes, a periferia imediata, do que a área periférica propriamente dita. É muito claro para a população do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro que os políticos só frequentam as áreas periféricas em momentos de eleição. Passada a eleição, essas áreas ficam relegadas a um subplanejamento dentro da cidade. Então a intervenção urbana ela é muito mais intensa na área central do que na área periférica. E isso acaba sendo uma causa e consequência da desigualdade socioeconômica de parte dessas populações. Eu tenho mais atendimento por parte do Estado na área central do que na área periférica. Isso causa uma desigualdade, socioeconômica e falta de cidadania que muitas vezes é relegada à população mais periférica. Mas a grande questão é que a população da periferia paga tantos tributos quanto a população da área central. E a pergunta é, por que é que o tratamento ele é diferenciado pelo espaço urbano? Porque ele é fortemente influenciado pelas camadas mais abastadas da população, as camadas mais ricas, que têm maior poder de influenciar as decisões governamentais do que a população mais pobre. Observe aqui então, pessoal, no nosso material. O crescimento urbano consiste na expansão das cidades e pode existir sem que necessariamente haja urbanização. Esta só ocorre quando o crescimento urbano é superior ao rural. Este crescimento está intimamente ligado, no Brasil, ao processo de industrialização. No Brasil, ele começa a se configurar a partir da década de 50, quando, de fato, o país iniciou a expansão industrial. Sendo assim, a industrialização brasileira foi tardia se comparada aos países europeus, onde essa industrialização aconteceu em meados do século XVIII. Essa industrialização caracterizou-se como dependente dos países centrais, pois ocorreu graças à importação, acarretando endividamento. Observe aqui a população residente por situação de domicílio entre 1940 e o censo de 2000 e a projeção para os anos seguintes. Em azul, a população urbana e em vermelho, a população rural. Observe que até a década de 1960, a população rural era ainda majoritária. Voltando aqui. Mas a partir da década de 70, a população urbana passa a crescer de maneira ainda mais intensa, atingindo, em 2000, um total de 138 milhões de brasileiros habitando o meio urbano, e a projeção para 2050 é que 237 milhões de brasileiros habitarão o meio urbano, com uma pequeníssima população de 6,3 milhões habitando o meio rural. Esse processo muito acelerado de urbanização causa a macrocefalia urbana. A indústria se tornou, então, um forte atrativo para as cidades, ocasionando um intenso êxodo rural, que provocou o crescimento vertiginoso de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e outras pelo Brasil. A indústria não absorvia toda a força de trabalho, gerando grandes contingentes de desempregados e também de subempregados, vendedores ambulantes, guardadores de carros, lavadores, catadores de latinha, diarista, motorista de van, etc. A expansão desordenada e vertiginosa das cidades, formando em alguns casos as metrópoles, somada a uma forte concentração de renda, são os componentes principais dos problemas urbanos brasileiros. E aí a gente vai observar
um alto déficit de moradia. Vamos lembrar, o que é a palavra déficit? Ela significa resultado negativo. Nesse caso, são as pessoas que não têm moradia ou não têm moradia própria. Isso inclui os moradores de rua e inclui a população que paga aluguel ou ainda que não tendo condições, de pagar aluguel, é preciso ocupar áreas devolutas. E o que é uma área devoluta? É uma área que pertence ao Estado ou que não tem dono definido, então acaba fazendo uma ocupação irregular de área devoluta ou de terceiros, e aí o processo do crescimento exponencial da favelização no Rio de Janeiro. O problema é que a favela, durante muito tempo, foi relegada a um segundo plano, porque a prefeitura e o governo do estado, bem como o governo federal, de certa forma atuam de maneira assimétrica pelo espaço urbano, dão muito mais atenção à área core, à área central e à periferia imediata do que à periferia propriamente dita ou às favelas. O resultado é esse aqui. O alto déficit de moradia, com pessoas vivendo nas periferias, longe dos serviços essenciais, em cortiço e em favela. Isso fez crescer no Rio de Janeiro os índices de violência, de ocupação irregular do solo urbano e de um trânsito absolutamente caótico. Além disso, o crescimento urbano no Brasil se deu de forma irregular, havendo grandes diferenças entre as regiões e cidades muito mais desenvolvidas do que outras. Então, o que eu tenho? Um intenso processo de deslocamento da população do campo para as cidades num curto período de tempo. Um processo de urbanização que é consequência de uma modernização econômica. De um lado, a expansão das grandes propriedades rurais e da mecanização agrícola, que é responsável pela expulsão do trabalhador do campo em direção à cidade. E assim, a gente vai poder observar, que a cidade e o estado do Rio de Janeiro, com todas as suas cidades, sobretudo aquelas da região metropolitana, e o que é a área metropolitana, professor? É formada pelo conjunto de cidades que estão no entorno da metrópole, que é a cidade do Rio de Janeiro. A região metropolitana do Rio pega cidades como Nova Iguaçu, mas também como Belfor Roxo, Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo, Magé, Piabetá. Nós estamos falando de uma série de cidades que ficam no entorno da região metropolitana e que com ela tem uma relação umbilical, porque muita gente, mora numa cidade, mas trabalha na outra. Mora em Nova Iguaçu, mas estuda no Rio de Janeiro. Mora em Duque de Caxias, mas faz tratamento médico de maior complexidade no INTO, no Instituto Nacional de Traumatortopedia, também na capital. Então há um intenso processo de deslocamento diário de população que nós chamamos de migração pendular, que é aquela que dura poucas horas do dia. E é por isso que o trânsito é absolutamente caótico nos 4 grandes pontos de acesso à cidade do Rio de Janeiro: Ponte Rio-Niterói, Linha Amarela, Linha Vermelha, Avenida Brasil. São os pontos de estrangulamento, dado essa ausência de planejamento urbano. Bacana? Bom, pessoal, a gente vai encerrar essa aula por aqui, mas não esse tema. A gente vai ter uma segunda parte, dessa aula, falando especificamente sobre a favelização no Rio de Janeiro, causa, consequência e soluções. Beleza? Abraço forte para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!